Meus irmãos, hoje eu fiquei encarregado de trazer esse assunto, o julgamento final, que está dentro do corpo da doutrina das últimas coisas. Então nós vamos conversar um pouco sobre isto. Eu acho que na quarta-feira passada vocês ouviram sobre a ressurreição. Foi, Antônio? Foi sobre o que na semana passada? A vinda de Cristo, né? Pronto. Então ele falou sobre isto e hoje a gente conversa sobre o julgamento final. E na próxima quarta vocês vão estudar sobre a punição final, ou o estágio final. Tá bom? A priori vamos apenas estudar o julgamento final. Tá? E sobre o julgamento final, meus amados, eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas. Primeiramente, 2 livros que eu já citei aqui, e outros colegas também já citaram, que é Manual de Doutrina Cristã, de Luiz Berkoff, muito bom. Isso aqui é uma edição antiga, está bem velhinho já. Ele tem uma edição nova, então vocês podem adquirir, muito bom, para estudar a respeito das doutrinas cristãs. E um outro livro muito bom também, que é de Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro, a doutrina bíblica das últimas coisas. Então é bem legal esse livro, tá? Então faz parte de uma trilogia, podemos assim dizer, de Anthony Huckman. Então se você quiser ou desejar se aprofundar mais, eu aconselho a leitura desses livros aí, tá? Meus queridos irmãos, sobre o julgamento final, nós precisamos entender uma coisa, que a doutrina da ressurreição nos conduz diretamente à do juízo, que todos os homens serão julgados no futuro, é uma das mais profundas convicções do coração humano, e uma que não se limita ao cristianismo. A Bíblia ensina a vinda de um juízo final e não faz em termos incertos. Então nós precisamos entender isto, que o julgamento final está ligado à doutrina da ressurreição, tá? E a Bíblia, ela nos ensina a vinda desse juízo final, ou julgamento final, e não o faz em termos incertos. Então, como é que podemos ver isso? Por exemplo, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já fala do julgamento final. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 96. Verso 13. Alguém leia, por favor. Pronto, então o salmista já traz a notícia de um julgamento final. Por favor, alguém leia Eclesiastes, capítulo 3, verso 17. Então vejam que nos salmos que lemos, no Salmo 96, ele nos informa. Eu acho que tem que baixar esse microfone aqui, irmãos. Está chiando aqui. Por favor, obrigado. Então assim, o justo, vimos no Salmo 96, que o salmista traz a notícia de um julgamento final. Já no livro de Eclesiastes, percebemos o quê? Que nesse do julgamento final, quem é que vai participar? O justo e o ímpio. Não é assim? O justo e o ímpio, Deus julgará a ambos. Por favor, leiam Eclesiastes 12, verso 14. Pois Deus dará livramento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal.
Outra notícia que temos agora, outra informação, é que dentro desse julgamento, que haverá um julgamento, tantos os justos como os ímpios serão julgados. E o que é que irá acontecer nesse julgamento? Tudo que está escondido se tornará revelado, certo? Então percebam, irmãos, que no Antigo Testamento já se falava do julgamento final. Então os nossos irmãos do Antigo Testamento já tinham essa noção, essa revelação de que Deus irá julgar, que haverá um julgamento. No Novo Testamento, irmãos, aí é que nós encontramos justamente informações, revelação a respeito do julgamento final. Por exemplo, vamos lá abrir em Mateus, capítulo 11, versículo de número 22. Quem encontrou, pode ler. Então, Jesus, falando a respeito daquelas cidades que ainda não se arrependeram, então ele chega e fala sobre o dia do juízo. Leiamos também, meus irmãos, Mateus, capítulo de número 16, verso de número 27. Alguém, por favor. Então aqui, Cristo já fala a respeito de que esse dia do julgamento vai acontecer o quê? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Então vejam que o Novo Testamento também já fala como será esse julgamento. Haverá a vinda de quem? Do homem, do Filho do Homem. Então com os seus anjos, ele não vai vir sozinho, e então ele recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Irmãos, vamos só ler Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 31. Então, o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, fala sobre o juízo. Vamos ler, por fim, Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao 14. Alguém leia, por favor. Pronto. Então aqui está falando, João está tendo a visão onde os mortos são julgados. Tá joia? Então, meus amados irmãos, o que aprendemos até agora sobre o julgamento final? Que de fato ele é uma realidade. Ele existe. Ele irá acontecer. Qual é a prova que nós temos para afirmarmos isto? A Bíblia Sagrada. As Escrituras. Tá? Não tem outras coisas. É a Escritura. Ah, pastor, então por que ou como nós acreditamos? Ou por que nós acreditamos? Pela fé. Cremos na Escritura, que ela é a nossa única regra de fé e prática.
cremos que a Escritura é a palavra de Deus, não é assim? É a boca de Deus, então, pela fé, nós cremos nisto. Tá ok? O mundo não vai ter essa visão, gente. Não vai ter. Tá? Para o mundo isso aí é loucura, né? É conto, tá? Para o mundo. Mas para nós que somos cristãos, nós podemos mostrar e termos a Escritura como a prova de que haverá um julgamento final. Vamos responder uma pergunta? Qual o propósito do julgamento final? E aqui eu trago a primeira delas. O primeiro propósito. O principal propósito, diz aí, será mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. Está aí bem claro. O principal propósito é mostrar o que, irmãos? A soberania do Senhor, a soberania de Deus, a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. Por quê? Você pode estar se perguntando, pastor, me responda uma coisa. Se eu já sei para onde irei, certo? Porque a salvação nos dá essa certeza para onde nós vamos. Se você não tem certeza ainda para onde vai, eu lhe convido para depois a gente bater um papo e eu pregar o Evangelho para você. Para você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Ele nos dá essa garantia. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Então se a gente morrer agora, se eu morrer agora, eu vou para onde? Para o céu. Não é prepotência, não é soberba, não. Porque a Bíblia fala isso, Jesus fala isso. Não é? Então, nós sabemos para onde iremos. E aí você também pode dizer, e aqueles que não têm Cristo, que não aceitaram o Senhor Jesus, que não são salvos, nós sabemos para onde eles irão, para o inferno, não é assim? Então, pastor, para que então um julgamento? Não é? Ele está perguntando, para que um julgamento então? Se Deus já sabe para onde vai todo mundo, se eu já sei para onde eu vou, se a Bíblia já me diz para onde vai o ímpio, então para quê? Mas aí, irmãos, há um propósito. Esse é o propósito. O propósito do julgamento é mostrar que Deus, Ele é soberano. É mostrar a sua glória na revelação do destino final de cada pessoa. E aí você pode dizer, mas pastor, não estou convencido. Por quê? Aí, meu irmão, eu fico por aqui. Não posso ir mais além. A única coisa que eu posso lhe dizer sobre o julgamento final, que tem um propósito: soberania de Deus e a glória de Deus. Por quê? Porque Ele quis assim. Aí lá na glória você pergunta a Ele, Senhor, por que então? E Ele vai lhe dizer isso aí, meu filho, é para mostrar que eu sou soberano e é para mostrar a minha glória. Certo? Um segundo propósito, irmãos, é o de revelar o grau de punição que cada um deverá receber, uma vez que esta atribuição está intimamente relacionada com a vida que as pessoas viveram. Este assunto terá de ser determinado por ocasião do julgamento. Então temos aqui um segundo propósito: o grau de punição que cada um deverá receber, tá? Então esse aqui é também um dos propósitos. Eita, pastor, eu serei punido? Não falei aqui você, certo? Estou dizendo que o propósito, um segundo propósito, é revelar o grau de punição que cada um deverá receber, tá? E o terceiro propósito é o de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa.
Então, irmãos, basicamente, o propósito do julgamento final, se resume nesses 3 pontos: mostrar a soberania de Deus, mostrar a glória de Deus, revelar o grau de punição que cada um deverá receber, porque isso, como diz o texto, está intimamente relacionado com a vida que as pessoas viveram, tá? E o outro propósito é de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa, ok? Quando vocês forem estudar o estágio final, você vai entender melhor essa questão do propósito do julgamento a respeito de punição, tá joia? Dentro disso, irmãos, nós precisamos saber a respeito do juiz e de seus assistentes, ou seja, quem irá participar desse julgamento? Quem é o juiz? Há alguém próximo ao juiz que vai participar disto aqui? É interessante, irmãos, eu gostaria de ler para vocês o que Anthony Huckman traz para esclarecer uma questão sobre nós fazermos uma correlação, só um instante, para nós fazermos uma correlação, quando nós fazemos uma correlação com o tribunal terreno. Cadê Caio? Caio sumiu. Está ali, Caio, né? Caio advogado ali agora. Então, a gente tenta fazer essa correlação, não é? João também estudou direito, aí sabe. Então a gente tenta fazer isso. Mas aí, o Anthony Huckman, ele traz um comentário sobre isso, sobre a natureza do juízo final. Ele cita um comentarista, onde este comentarista está o lembrando que não devemos aplicar a analogia dos tribunais humanos tão literalmente. E aí ele diz o porquê. Diz assim: um julgamento humano é estritamente um processo de investigação. No juízo final, porém, o juiz é o onisciente e não tem necessidade de provas que o convençam. Ele preside ao julgamento com um conhecimento perfeito do caráter e da história de cada um que estiver perante ele. O grande dia será mais um dia de publicação e execução do que de julgamento estritamente concebido. Deu para entender? No tribunal terreno, a presença do juiz ali é uma presença investigatória. Ele está ouvindo o advogado de acusação, ele está ouvindo o advogado de defesa, não é assim que acontece? As testemunhas estão ali presentes para ver quem é que convence. Sou um leigo nisso, irmãos. Estou falando aquilo que eu vejo na TV e nos jornais. Os estudantes me corrijam aí, por favor. Mas basicamente a minha leitura de um julgamento é essa. Ele está ali para bater o martelo, ou para a defesa, ou para a favor da acusação. No tribunal de Cristo, como diz o autor, não é assim, irmãos. Deus não precisa de ninguém, Cristo não precisa de ninguém para o convencê-lo de que A ou B está certo. Não é um processo investigatório. O julgamento ali é um processo de publicar, de mostrar. Está certo? Então é importante que nós venhamos saber disso quando fazemos essa analogia. Tá? Então assim, irmãos, o juiz é Cristo. Cristo como mediador, ele será o juiz. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25.
verso 31 e 32. Alguém leia, por favor. João 5, verso 27. Pronto. Esses outros textos, eles irão nos mostrar que o mediador, Cristo, ele será o juiz, correto? Quem são os assistentes então, irmãos? Os anjos. Os anjos o assistirão nesta grande obra. A Bíblia nos fala sobre isso. Mateus, capítulo 13, por favor, abram aí. Verso 41 e o 42. Alguém leia, por favor. Olha aí, os assistentes. No mesmo livro, agora no capítulo 24, leiamos o verso 31. Pode ler, irmão. Novamente informando os assistentes desse grande dia. Por fim, Mateus capítulo 25, verso de número 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Certo? Há outros assistentes? Sim. Quem são eles? Os santos. Os santos também, em certo sentido, participarão da obra judicial de Cristo. E aí, irmãos, nós vamos encontrar isso nos Salmos, de número 149. Versículos 5 ao 9, que diz assim: regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Para um maior esclarecimento, leiamos 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos 2 e 3. E aí, um irmão, por favor, leia. Vocês não sabem que os santos não te julgaram. Vocês não te julgaram, acaso não são capazes de julgar as causas de uma importância. Está vendo aí? O apóstolo nos informando o seguinte: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Que eles irão assistir, tá?
o juiz Cristo. Diga, querida. Sim. Lá na frente você vai ter essa resposta. Vai. Aguarda, vamos chegar lá. Segura aí. Tá certo? É importante, nós estamos sabendo como vai acontecer. Certo? Que a Bíblia está dizendo. Tá ok? A Bíblia fala que haverá santos que irão assistir nesse momento de julgamento. A Bíblia nos fala que estes santos serão justamente aqueles que já morreram. Certo? Diga. Sim. Não. Não. Todos. Todos. Certo. Bem, pelo que eu tenho estudado, não concordo com esse tipo de dois julgamentos, um privado e um público, tá? É uma linha que ele segue. O que eu entendo é que todos serão julgados, todos passarão pelo julgamento. Agora, nós não seremos julgados para a condenação. Ok? O nosso julgamento, acho que ele quis dizer isso. O nosso julgamento não é um julgamento para condenação, mas sim para galardão. Porque a Bíblia fala sobre galardão. Tá certo? E aí você pode dizer, e se eu receber menos e o outro receber mais? Eu vou ter inveja ou eu vou ficar, receoso, triste? Não, mas nós vamos ficar satisfeitos com o que vamos receber. O nosso julgamento não é para condenação, é galardão. E há um julgamento para condenação. Nós não seremos julgados para condenação, porque Cristo nos dá essa certeza da salvação. Entendam, gente, julgamento é o que eu falei no início, que eu li Anthony Huckman. Viu aqui que eu falei? Que a gente tenta fazer essa analogia com o julgamento terreno, com um tribunal, acusação, defesa. Está entendendo? Não, o julgamento de Cristo é um julgamento de exposição, certo? De revelar tudo por completo, a sua soberania e a sua glória. E isso, certo? Declarar isso aí. Tá ok? Por fim, irmãos, Apocalipse capítulo 20. Se algum irmão deseja ajudar também, fica à vontade, tá? Aqui é participação. Diga, minha irmã. Sim. É o que eu te falei. O nosso julgamento não é para condenação, é para galardão. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. O Senhor não irá passar na nossa cara os nossos pecados, porque a Escritura nos diz que os nossos pecados foram jogados aonde? Então está aí a resposta. A Bíblia explica a Bíblia, tá? Então ele não vai chegar e trazer à tona aquela coisa toda, está entendendo? Não, certo? O nosso julgamento não é para condenação, irmãos. Entendam isso, coloquem isso na mente, tá joia? Então, irmãos, Apocalipse 20, verso 4 diz assim, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar,
Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós já trabalhamos esse texto quando falamos sobre o milênio, mas aqui, irmãos, ele está justamente nos mostrando que estes santos, eles participarão, eles irão assistir esse julgamento de Deus. Tá certo? As partes que serão julgadas, está aí, ó. É perfeitamente evidente que cada indivíduo da raça humana terá de comparecer perante o tribunal. Tá? Leiamos aqui, irmãos, alguns textos, por favor. Eu gostaria que vocês abrissem textos diferentes, porque a gente lia mais rápido. Alguém abre em Eclesiastes capítulo 12. Um outro irmão abre aí em Salmo 50, verso 4 ao 6. Romanos 14, 10, por favor. Qual o texto? Está lendo qual o texto? Ok. Pronto. Salmo 50. Mateus 12, 36 e 37. Lê aí, irmão. Mateus 25, verso 32. Pode ler. Acharam aí? Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bois. Romanos 14, 10. Pronto. 2 Coríntios 5, 10. Pronto. Apocalipse 20, 12 foi o que acabamos de ler anteriormente. Então, esses textos, eles nos mostram que cada indivíduo comparecerá perante o tribunal. Todos. Ninguém vai estar isento. Tanto os justos como os ímpios irão comparecer diante desse momento, perante este tribunal. Tirando uma dúvida, alguns afirmam que os retos serão isentos desde que os seus pecados já estão perdoados. Mas isto é contrário à passagem como Mateus capítulo 13, verso 30. Alguém leia, por favor. 40 ao 43 também. E o verso 49. Verso 40 e 43. Está vendo aí, irmãos? Aquele que tem ouvidos, ouça. Tu leu até o 43? Pronto. Então percebemos, vamos ler Mateus para encerrar. Mateus 25,
verso 31 ao 46. Alguém pode ler? Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Nós estaremos de que lado? Dos justos. Todos estarão diante dele e nós estaremos lá. E ele vai justamente nos convidar, tá? Para onde? Para o seu lado. Qual lado? Direito. Diga, meu irmão. Aquela parte sobre justiça dos pecados, em Eclesiastes, fala que foi Deus gerar julgamento e foi feito, inclusive, especialmente, seja todos e não. A parte sobre a posição do pecado. Aí você precisa entender. Lê de novo o texto. Foi Deus gerar julgamento, inclusive, seja todos e não. Ok. Nós vimos aqui que o julgamento, o dia do julgamento, ele é para todos. Esses pecados aí que serão revelados são de quem? Que será trazido à tona? Dos ímpios. Entendeu? Você está com dúvida porque você só está pensando nos crentes, nos cristãos. Você está com essa dúvida porque você está pensando que o julgamento é só para os cristãos. Irmãos, para todos. Estamos falando aqui desde o início que o julgamento final é para todos. Todos estarão diante de Deus. E diante de Deus tudo será revelado. Ao ponto de que Jesus nos diz que aqueles que estavam na igreja, que expulsaram demônios, não é assim? Que ministraram curas, que pregaram o evangelho e outras coisas mais, naquele grande dia, o Senhor vai olhar para eles e vai dizer o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, o julgamento, meus irmãos, todos irão comparecer, pecados serão revelados, os nossos serão revelados. Que revelados serão os nossos pecados? Quais serão os nossos pecados revelados?
Cristo pagou por todos os nossos pecados, irmãos. Nós temos aquele sentimento de que os pecados que nós cometemos ocultos, e esses nós temos, que ninguém sabe à nossa volta, só você, eu e o Senhor. A gente fica com aquela questão, né? Eita, meu Deus, será que na hora lá ele vai dizer assim: ah, fulano, André, vem cá, peguei, olha, você fez, mas, ó, lembra? Ó, mas vamos olhar aqui no telão, André. Ó, eita, André, você fez lá no quarto, ó, tá vendo aí? Eita, ó, com os amigos, ó, eita, estava pregando na igreja lá, André, e você fez isso aqui, ó, coisa boa, né, meu filho? Irmãos, se isso fosse acontecer, suponhamos que se isso fosse acontecer, quando Jesus chegasse para mim e disse assim: André, vamos ver aqui no telão, que você, como foi a sua trajetória aqui, quando ele desse o play lá, o que é que ia aparecer no telão, irmãos? A cruz de Cristo, irmãos. Ele mesmo iria aparecer, com o seu sangue vertendo na cruz. Glória a Deus por isso, irmãos, porque isso nos dá um alívio assim, ó. Porque o que vai ser mostrado é Cristo, é a cruz, porque vai dizer que aquela cruz ali é a nossa garantia. Irmãos, nós precisamos entender perfeitamente isto, de que nós fomos selados pelo Espírito Santo, irmãos. Há um selo, esse selo não pode ser mais arrancado. Nós fomos selados pelo Espírito, nós somos habitação do Espírito. Então, quando nesse julgamento todos irão comparecer, pecados que serão revelados, o mal, os justos, é porque tudo vai ser mostrado, exposto, e nós estaremos no lado dos justos, estaremos no lado direito, indo para um lugar preparado por Ele. E os maus, o que é que vai acontecer com esses? Você vai estudar isso no estágio final, mas eu já vou lhe adiantar: os pecados serão revelados para eles. Eles irão passar a entender, nesse grande dia, que o que eles fizeram era pecado diante de Deus. Eles estão todos estão cegos aí fora, não é assim? Quando Jesus nos liberta, o que é tirado dos nossos olhos? As vendas, não é assim? E nós passamos a ver o quê? A luz, passamos a ver Cristo, e passamos a ver a nós mesmos, e passamos a reconhecer que somos o quê? Pecadores, falhos, errantes, miseráveis, e que merecemos o inferno. E ao mesmo tempo, quando olhamos isso, olhamos para Jesus, e passamos a ver a solução, que é Cristo. Para todo o problema do nosso afastamento com Deus, está em Cristo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos leva a confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender isso. Está certo, irmãos? Então alguns afirmam que os retos serão isentos desde que os seus pecados já estão perdoados, mas isso é contrário à passagem de Mateus 13:30 e por aí vai. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que todos nós iremos passar pelo julgamento. Mas o nosso julgamento não é um julgamento de condenação, porque Jesus já pagou por nós a consequência do pecado, que é o quê? A morte. Jesus pagou. É muita incoerência eu chegar e dizer aqui, ou tentar defender a ideia de que eu, tendo Cristo como meu Senhor e Salvador, aquele que pagou o preço em meu lugar, dizer assim: olha, eu serei julgado e vou ver se ainda entro ou não entro. Irmãos, quando Deus olha para nós, até este momento Ele está olhando para nós, Ele vê primeiro quem, irmãos? Cristo à nossa frente. É como que se nós estivéssemos debaixo de um véu, e este véu é Cristo.
E quando Deus olha para nós diretamente, Ele vê primeiro quem? Cristo. Quando Ele responde às nossas orações, ou quando Ele ouve as nossas orações, passa por quem tudo isso? Por Cristo. Não é à toa, irmãos. Não é à toa, porque dizemos no final das nossas orações, em nome de quem? De Jesus Cristo, porque é por meio dEle. Ele é o caminho. Ele é o intercessor. Tá certo? Agora, dizer que por causa do fato de todos os meus pecados serem perdoados, eu não irei passar por esse julgamento, irei sim. Mas não para a condenação. Mas o meu julgamento, irmãos, o nosso julgamento será um julgamento para mostrar que Deus, Ele é soberano e mostrar a sua glória nas nossas vidas. Não é para sermos condenados. Nós precisamos entender isso. Julgamento, irmão, não é só para crente. Todos da raça humana irão passar por isso. Tá certo? Satanás e seus demônios também serão julgados. E aí, não vou ler mais os textos, porque já está, meu tempo já está se findando. Mateus 8, verso 29, 1 Coríntios 6, 3, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Leia isso em casa, que vocês vão ver que Satanás e seus demônios também serão julgados. Uma outra questão dentro do julgamento que precisamos conhecer é sobre o tempo do juízo. Apague não, filho. Apagou? Apagou. O tempo do juízo. Meus irmãos, quanto tempo aí você acha que é esse julgamento final? Ou durará esse julgamento? Alguém se habilita aí, se arrisca a responder aí? Quer ajudar, André? Ajuda aí, pai, nós. Quanto tempo? Não, conversa. Então, assim, este tempo, irmãos, será naturalmente o quê? No fim do mundo. E seguirá imediatamente a ressurreição dos mortos. Abra sua Bíblia rapidamente aí, em João capítulo 5, verso 28 e 29. Mostre que você é bom no concurso de abrir Bíblia em versículos aí, nas gincanas e nos acampamentos. Vamos lá, João 5, verso 28 e 29. Então, nesse texto, irmão, de João, capítulo 5, verso 28 e 29, diz mais ou menos assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Qual é o tempo aí, irmãos? Tem dizendo algum tempo, alguma hora, o dia? Diz que é no último dia, no final, no fim do mundo. Não me deixe na mão, não me deixe. Me deixou, não me deixou. Certo? A duração, irmãos, do julgamento não pode ser precisamente determinada. Tá? A Escritura fala do dia do juízo, está em Mateus capítulo 11, verso 22, capítulo 12, verso 36, e também Romanos capítulo 2, verso 5, diz lá o dia da ira, é o que é dito. E aí eu quero chamar sua atenção, vamos embora. Não é necessário inferir dessas e de outras passagens semelhantes, que será um dia de exatamente 24 horas. Ao mesmo tempo, não há nenhuma base para se pensar no dia do juízo como um dia de 1000 anos, como fazem os pré-milenistas. Nós não podemos determinar o tempo, se são 24 horas,
se serão 1000 anos. Ah, mas um dia para o Senhor é 1000 anos, né? E 1000 anos pode ser um dia, aquela coisa toda nesse negócio, né? Nós não podemos dizer nada disso, irmãos. A única coisa que podemos falar e o que a Bíblia nos diz é que o tempo do juízo ou do julgamento acontecerá no fim do mundo. E a sua duração nós não podemos determinar, apenas dizer que a Escritura fala do dia do juízo e do dia da ira. Esse dia são 24 horas, esse dia são 1000 anos, são quanto tempo? Não sabemos. O que sabemos é que isso acontecerá no dia do fim do mundo. E ponto. Não tem o que dizer mais. Tá joia? O padrão, irmãos, do julgamento. Está aí, ó. O padrão será evidentemente a vontade revelada de Deus. Como vai acontecer? Como será esse padrão? Irmãos, o padrão será evidentemente a vontade revelada de Deus. Ah, pastor, como é que então nós saberemos a vontade de Deus? A Escritura vai nos revelar isso. Os gentios serão julgados pela lei da natureza, tá? Os judeus serão julgados pela revelação do Antigo Testamento. Nós vimos no início que o Antigo Testamento fala sobre o julgamento. Os crentes no Novo Testamento, por esta revelação, e mais as exigências do Evangelho, também tem esse padrão do julgamento. E eu gostaria de chamar mais uma vez a sua atenção para o seguinte, que Deus dará a cada um que lhe é devido. Deus é justo. Haverá graus de castigo para os ímpios, bem como de recompensa para os justos. E aí você pode ler Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 12, 20, Daniel capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 9. Tá certo? Então Deus dará a cada um que lhe é devido. Haverá graus de castigo para os ímpios, bem como de recompensa para os justos. E nós iremos ficar satisfeitos com as recompensas que iremos receber do Senhor. Ninguém vai ficar com inveja de ninguém. Ninguém vai ficar olhando de lado. Não, porque meu irmão tem mais e eu tenho menos. Não é assim? Ou então, porque eu tenho mais e meu colega tem menos. O meu irmão tem menos. Não, nós iremos ficar satisfeitos. A satisfação lá será plena. Tá ok? Conclusão, irmãos, é o seguinte. A história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, mas é um movimento em direção a um alvo. Certo? Qual é o alvo? Soberania de Deus e a sua glória. Ok? O dia do julgamento revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão da relação da pessoa com quem? Com Jesus. A inevitabilidade do dia do julgamento enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida e afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida de quem? Do cristão. E por fim, irmãos, o dia do julgamento significa o triunfo final de Deus e de sua obra redentora na história. Ou seja, a conquista final e decisiva sobre todo o mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O dia do julgamento revelará que, sem sombra de dúvida, a vontade de Deus, ao final, será executada o quê? Perfeitamente. Joia! Deu para ter uma noção? Aí ele está falando dos ímpios. Então, mas aí, irmão, a questão é a seguinte: o que ele está dizendo é que, ao pecar nessa lei, se você pecar em uma somente, você é um pecador.
você errou totalmente. Não é questão de que Tiago está dizendo que se você peca em um item da lei, você já está corrompido totalmente. Entendeu? Não é uma questão de... Aí não fala de grau. O que está falando aí é que mesmo que se você peque num item da lei, você sujou tudo. Está tudo sujo. Da mesma forma quem peca em toda a lei. Se alguém pecar toda a lei e alguém pecar só em um item da lei, diante de Deus é o quê? É um pecador. Entendeu? É um pecador. Não é o fato de porque pecou, porque transgrediu toda a lei, então, entendeu? Não é e porque pecou só um, aí não fala de grau. O que Tiago está querendo dizer é que o camarada que peca no item da lei, ou aquele que peca em todas, diante de Deus, é um pecador. É um pecador. Tá joia? Irmãos, como vocês me perguntam muito, e aos nossos colegas que passam por aqui, eu trouxe perguntas para vocês, tendo em vista que vocês prestaram atenção, anotaram, e entenderam um pouquinho daquilo que foi explicado. Eu gostaria que vocês respondessem algumas perguntas. Não é tão difícil, são perguntas fáceis. A primeira delas que eu faço para vocês sentirem o gostinho que nós sentimos aqui quando somos perguntados, é esta: que prova escriturística existe para o juízo final? Hã? Muito bem, irmão, é isso aí, irmão. Olha aí, ó, a Bíblia, a prova escriturística. Fácil, né? Difícil, André? Não, né? Fácil. Está piscando muito, né? Vou passar bem devagarzinho para não... Posso para a segunda? A irmã fez ali, ó. A irmã respondeu. Vamos lá. Segunda pergunta. Fácil essa daí, ó. Quem será o juiz e quem os assistirá na obra? Certo, será o juiz. E quem o assistirá? Muito bem, irmãos. Muito bem. É isso aí. Terceira pergunta. Que partes serão julgadas? Fala aí, Caio. Todos. Concordam com Caio? Mais alguma coisa? Vamos destrinchar esse todos, Caio, porque está fácil a resposta, né? Todos. Destrincha aí o todos aí. Certo? Só? Satanás, olha aí, ó. Cada indivíduo da raça humana, e aí nós colocamos os justos e os ímpios, Satanás e seus demônios. Só tem mais 3. Ó, quando será o último juízo? Alguém fala, por favor. Após a vinda de Cristo. Quando será o último juízo? Isso, irmãs, naturalmente no fim do mundo. Tá joia? No fim do mundo. Não tem como dizer qual dia, nem horário, nem quanto tempo, é no fim do mundo. Quanto durará o julgamento? Quanto tempo durará o julgamento? Não sabemos, né? É assim? Ó, a duração do julgamento não pode ser precisamente determinada. A Escritura fala do dia do juízo e do dia da ira. Por fim, ó, valendo um bombom chachá. Existe ainda esse bombom? Existe? Por qual padrão os homens serão julgados? Vamos lá? Acabamos de falar. Vontade de Deus. O que mais? Não. Padrão. Qual o padrão os homens serão julgados? A irmã falou o quê? A vontade de Deus revelada é um padrão.
Qual é o segundo padrão? Os ímpios, que podemos dizer os gentios, tá? Serão julgados pela lei da natureza. E outro, qual é? Os crentes, né? Os judeus, isso, serão julgados pela revelação do Antigo Testamento. E, acabei de dizer agora, os crentes, tá? Do Novo Testamento, ó, por esta revelação e mais a exigência do Evangelho. Parabéns, irmãos. Vocês prestaram atenção. Ok? Vamos agora passar para um momento de oração.